Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus para louvar, bendizer ao seu santo nome. E se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor está nos concebendo mais um dia, mais uma noite em sua presença, para louvar, engrandecer o seu santo nome, reconhecer o seu poder sobre as nossas vidas, porque só Ele tem o poder para mudar todas as coisas em nossas vidas. E nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar nesta palavra, porque se nós não acreditarmos nesta palavra, nós cairemos no esquecimento do sofrimento. Então nós precisamos acreditar de que Deus, Ele tem o poder para transformar vida, para transformar cativeiros, amém? Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma noite em sua presença. E eu gostaria de estar lendo com os amados irmãos em Hebreus, aleluia, obrigado irmão, em Hebreus capítulo 11, nós iremos ler 5 versículos, e estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a seguir, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra e que pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e depois de morto ainda fala. 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o transladara, visto que antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, graças e louvores eu te dou pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Me sustenta na destra da tua justiça. Me ajuda, Senhor, por bondade e misericórdia. Tu bem sabes das minhas limitações. Sou tão fraco, tão falho, mas a tua graça é que me basta. Então me dê graça nessa noite por misericórdia. É o que eu te peço, te louvo e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Não sei porque a gente chega aqui em cima, a garganta já seca logo, e misericórdia. Louvado seja Deus. Amados queridos, eu louvo a Deus por esta igreja e louvo a Deus por cada participação de que eu vejo às vezes um adolescente aqui prestando uma adoração ao Senhor, lendo um versículo, se colocando diante da presença do Senhor Jesus Cristo. É sinal de que a igreja está trabalhando, e nós precisamos a cada dia estar louvando e glorificando a Deus por esses adolescentes que se colocam à disposição para continuar a obra do Senhor. Porque esses adolescentes de hoje que prestam serviço aqui, de ler a palavra, de trazer um versículo, de cantar um louvor ao Senhor, serão os pregadores e os levitas de amanhã. E nós precisamos estar apoiando, nós precisamos estar direcionando. E esta igreja tem feito esse papel, né? Junto aí com as irmãs, e louvado seja Deus pela vida de cada um. Eu gostaria de, antes de estar iniciando aqui, hoje eu fui à rua e eu estava parado próximo a um sinal e vi uma cena que me chamou a atenção. Um senhor muito idoso, e ele, cada carro, cada sinal parava, ele ia em cada carro pedindo esmola, pedindo dinheiro. E aí eu fiquei ali sentado num carro esperando, que eu estava esperando alguém, e aí eu fiquei ali observando. E ele saía de cada carro, cobrava. Até as motos que paravam, tinha hora que não tinha carro nenhum, só moto, ele ia em cada motoqueiro e pedia.
Ele voltava e eu fiquei ali acompanhando aquela trajetória dele. Ele voltava, sentava em seu lugar, com pouca hora, ele pegava um copinho, bebia algo, depois daqui a pouco ele acendeu um cigarro, e eu comecei ali analisando, não julgando ele, mas analisando aquela trajetória toda dele. E eu confesso a vocês que eu fiquei assim comovido com ele, e ao mesmo tempo eu comecei a entender que há momentos em nossas vidas que nós tomamos decisões em nossas vidas que vai nos levar para lugares que talvez a gente não consiga nunca mais voltar dele. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos, todas as decisões que nós tomarmos, nós tivermos embasado na palavra de Deus. Porque tem muitos ensinamentos aí fora não baseados nesta palavra, nesta verdade, porque a própria Bíblia vai dizer que a verdade, quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E muitas das vezes, essas pessoas, ou até nós mesmos, tomamos decisões. E essas decisões vão nos levar para os lugares que nós nunca mais conseguiremos sair dela, se não for a misericórdia de Deus por nós. Ele fez aquilo ali repetidamente, e toda vez que ele voltava, ele ia beber aquilo que ele, talvez por aquele momento, ele tem como único remédio, que ajuda ele a passar por esses momentos, que é a bebida e que é o cigarro. Fazer missões é entender, é compreender que essas pessoas precisam ser alcançadas pelas nossas orações. Mesmo que nós não está vendo lá no sinal, nós estamos indo lá no sinal, mas nós estejamos orando, contribuindo, adorando ao Senhor Jesus Cristo. E outra coisa mais, não pense você que está aqui dentro, entre quatro paredes, como muitas vezes nós falamos, você está perdendo o seu tempo. Não, cada um que aqui adentra, fortalece um para com os outros, e a igreja do Senhor continua. Aquele que tem um chamado para pregar lá fora, pregue. Aquele que tem um chamado para contribuir, contribua. Aquele que tem um chamado para estar orando, intercedendo, continue a interceder. Mas aqui não deixe de estar na casa do Senhor, porque você é uma ferramenta importante para que essa obra continue. Imagine se nós todos fôssemos para a rua hoje à noite. Não teria culto. Pensamos bem sobre isso. A palavra do Senhor Jesus Cristo, em Hebreus, como nós já lemos, fala de fé. E a Bíblia vai nos dar vários exemplos de fé, de perseverança, que por meio delas nós nos acheguemos a Cristo. Ainda sendo nós pecadores, fomos reputados por meio da sua morte, nos dando a salvação, nos dando a condição de ser chamados filhos de Deus. Por meio da fé, em Cristo Jesus somos sarados, renovados e alcancemos vitória, porque somente através de Cristo Jesus, porque somente nós colocarmos a nossa fé em Cristo, é que nós alcancemos a misericórdia, é que nós alcancemos a nossa vitória. E com o avanço das tecnologias, com o avanço das pregações de autoajudas, muitas delas têm tentado mudar a nossa base de fé. Muitas delas têm tentado mudar a nossa forma de entender, de compreender a palavra de Deus. E eu não julgo essas pessoas que usam de boas palavras para poder estar atraindo as pessoas. Eu preciso compreender e entender de que todo ensinamento, toda boa palavra, ela precisa estar embasada na palavra de Deus. Porque senão ela se torna apenas uma palavra de autoajuda, porque senão ela se torna apenas uma palavra que irá massagear o seu ego por alguns instantes. E nós temos visto isto, a internet servindo como um palco para muitas pessoas dizerem, postarem, colocarem boas palavras e atraírem muitas outras pessoas a se tornarem uns desengrejados, pessoas que preferem fazer ou cultuar, como assim se diz, em suas casas, sem estar aqui unido e reunido, buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar
com as nossas vidas diante da presença do Senhor Jesus Cristo, buscando a sua face em união, em comunhão para com os irmãos. Porque, como eu já falei aqui no início, é um fortalecendo o outro, é um direcionando o outro, é um que quando lê a palavra, quando dá o testemunho, quando você vem, quando você adora o Senhor, quando você recebe a palavra, quando você recebe a oportunidade para estar adorando ao Senhor Jesus Cristo, você está servindo de inspiração para um outro irmão. Deus está te usando de uma forma tremenda para que aquele irmão que muitas das vezes está pensando em parar na sua caminhada, que muitas das vezes está pensando em estar dando mais ênfase a essas pregações de autoajuda, ele perceba que é aqui aonde ele precisa se fortalecer na presença do Senhor Jesus. E essas pregações de autoajuda nada vai servir do que apenas para melhorar o seu aspecto momentâneo. Porque somente a palavra de Deus, ela vai te trazer uma renovação de espírito, ela vai te trazer a transformação a qual você precisa para você ir adiante, ou para você prosseguir adiante. Porque muitas vezes ficamos à frente de uma tela, buscando e esperando uma mensagem ou uma revelação. E muitas pessoas têm usado desses tipos de pregações de autoajudas. São palavras bonitas, são palavras que muitas das vezes toca o teu sentimento, toca na tua sensibilidade. Mas a única palavra que toca no fundo da tua alma é a palavra de Jesus. É a palavra que te transforma todos os dias, é a palavra que te confronta, é a palavra que te apresenta uma verdade incontestável. É a palavra que quando ela se apresenta para você, você não tem como não mudar de vida. Você não tem como mudar a direção da sua trajetória. Você não tem como mudar a sua forma de pensar, você não tem como mudar a sua forma de agir, você não tem como não mudar a sua forma de ver para com o outro. Porque Cristo, ele vai fazer isso com os discípulos. Porque Cristo, ele vai fazer isso quando ele começa a convidar os seus discípulos a deixar tudo o que ele estava fazendo para se tornar pescadores de homens, pescadores de almas. E essa transformação que Cristo vai fazer na vida dos discípulos vai impactar de maneira tão poderosa, tão graciosa, que até nos dias de hoje, quando nós lemos o livro de Mateus, quando nós lemos as escrituras do Senhor, nós nos sentimos impactados por esta palavra. E esta palavra que vem da parte do Senhor Jesus Cristo é para nos incentivar, é para nos fazermos ter fé. Fé em quê? De que maneira nós viemos ter fé? Em quem nós devemos ter fé? Por que nós devemos ter fé? Porque somente a fé em Cristo Jesus vai te dar a direção em que você precisa para chegar no seu destino final. Porque eu e você tem um destino. Eu e você tem uma trajetória. O mundo aí fora muitas das vezes quer nos direcionar de que nós andamos ou que nós estamos a vagar, que nós estamos a passear. Não, você está como um peregrino nesta terra, como um passageiro nessa terra, rumo a Jerusalém, para a cidade ao qual o Senhor já preparou para nos encontrar naquele grande dia. Aleluia. E nós vamos entender que essas mensagens, que essas pregações de autoajuda, tentando de uma certa forma mudar a nossa base de fé, nos mostrando que podemos ser autossuficientes, que através do nosso próprio conhecimento e sabedoria possamos alcançar os nossos objetivos, a ser vitorioso. Como podemos alcançar vitória? Se a nossa força só vem de Deus,
se a nossa força está em Deus? Como podemos alcançar a nossa vitória? Baseado nessas pregações de autoajuda, baseado nessas palavras bonitas que massageiam o nosso ego, de que muitas vezes traz uma palavra que nós queremos ouvir, mas não traz aquela palavra que nos confronta, que nos coloca, aleluia, diante com a cara no pó, dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, não sou, mas Tu é. Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Eu me coloco diante da Tua presença para o Senhor me transformar. É essa palavra que nós precisamos dar crédito. É esta palavra que nós precisamos entender a cada instante, de que ela precisa ser vivenciada nas nossas vidas. É essa palavra que nos confronta. É essa palavra de que quando nós colocamos o pé fora da rota, nós sentimos a pressão de que nós estamos fazendo alguma coisa de errado. E não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, é porque a presença do Espírito Santo ainda existe dentro de você e Ele te corrige todos os dias quando você quer sair da rota. Porque assim como eu preguei um dia desse, Saul, a presença de Deus já tinha saído da vida dele há muito tempo, mas como ele estava envolvido tanto no seu reino que ele nem percebia. Davi estava num campo e a presença de Deus era com ele. Então, às vezes, quando essas situações aconteçam, pare, reflita e retome o seu caminho. E retome a sua trajetória. Trajetória de fé, de perseverança, de confiança, de acreditar de que só essa palavra, ela traz transformação de vida. De acreditar de que só esta palavra, ela vai te dar uma direção convicta, certa, de que você está no caminho certo, de que você está na trajetória certa. E que trajetória é essa, meu irmão juvenil? A trajetória da presença de Deus, da presença de Jesus. Nós precisamos buscar por esta palavra. Nós precisamos almejar essa palavra todo o tempo. Nós precisamos estar com a nossa vida diante de Deus. Aleluia. Por meio de Cristo, aleluia, que passamos, é por meio de Cristo que passamos a ter algum valor. Se foi atrás do seu sangue que nos tornamos cidadãos dos céus. Foi por meio do seu sangue que nos tornamos cidadãos do céu. Não podemos de forma nenhuma mudar a base da nossa fé. Não podemos de forma nenhuma mudar aquilo que está sendo nos ensinado. Aonde? Dentro da igreja, baseado na palavra. Não por aí afora, por quem quer que seja. Porque um dia desse eu estava vendo uma pregação, e o rapaz, depois ele comentou: tem muita gente querendo dar curso, querendo dar lição de moral, como ser milionário sem ser. Tem muita gente querendo dar lição de moral, como ter um bom casamento, como ter um bom relacionamento, sem ter. Tem muita gente querendo falar de boas palavras, até mesmo usando a palavra de Deus, sem ter nenhuma base bíblica, sem ter nenhuma igreja a qual congrega. E aí você pergunta: qual é a base desse rapaz que está te dando esta palavra? Qual é a base que ele tem para te dar uma base? Porque nós precisamos saber qual é a fonte da qual nós estamos recebendo água para beber. Nós, como cidadãos dos céus, como servo do Senhor, como lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nós não precisamos e não podemos de forma alguma estar recebendo qualquer tipo de palavra, estar recebendo qualquer água, bebendo e dizendo que está matando a sede. Não, você apenas só está inchando a sua barriga de água, mas você continua com sede, você continua sem direção, você continua com seus problemas, você continua ali sem orientação, você continua sem saber o que fazer de sua vida, porque aquela palavra está sendo apenas para massagear o seu ego por apenas um momento. Mas esta palavra, a palavra de Deus, a palavra a qual
foi apresentada desde o começo, quando Noé recebe o seu chamado, quando Abraão recebe o seu chamado. É esta palavra que nos confronta, é esta palavra que nos tira do nosso comodismo, é essa palavra que nos apresenta um novo amanhecer. É essa palavra que nos apresenta uma nova trajetória de vida. Porque quando esta palavra é apresentada em nossas vidas, não tem como você permanecer na mesma trajetória. Quando esta palavra é apresentada em nossas vidas, não tem como eu me vestir da mesma maneira. Quando esta palavra é apresentada a mim, eu absorvo ela, não tem como eu andar nas mesmas rodas. Tudo tem que mudar. Tudo precisa mudar. E somente esta palavra, ela me confronta todos os dias, dizendo: juvenil, você precisa mudar. Juvenil, você precisa escolher mais as suas amizades. Juvenil, você precisa parar de estar ouvindo aquilo que só vai te trazer alegria momentânea. É esta palavra que nos confronta. É essa palavra que vai nos dar a direção em Cristo Jesus. Aleluia. Noé, divinamente avisado por Deus, aleluia. Aleluia. Avisada das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro de justiça, que, segundo a fé, Noé recebeu a instrução da parte de Deus. Noé recebe uma instrução da parte de Deus, e ele começa a construir a arca. Ele começa a construir a arca porque Deus lhe falara. Ele começou a construir a arca porque ele tinha fé e ele acreditava em quem o tinha dado a ordem. Por mais que naquele momento, naquela ocasião, era basicamente ou quase que impossível um dilúvio, aquela quantidade de água, mas ele começou a acreditar na palavra a qual chegou até o seu coração. E nós precisamos compreender e entender que todos os dias essa palavra chega em nossas vidas. Essa palavra, essa informação chega aos nossos corações. E nós precisamos, pelos olhos da fé, compreender e entender e começar a colocar em prática. Porque Noé começou a colocar essa palavra em prática. Noé começou a colocar essa instrução em prática. E quanto mais as pessoas falavam que aquilo era impossível, que ele estava doido, que aquilo ali era impossível de acontecer, ele estava crendo em quem tinha passado a instrução para ele. E como nós já sabemos, qual foi o resultado de ele acreditar, dele ter fé, dele colocar toda a sua vida, todo o seu empenho na construção dessa arca? Foi a salvação da sua família. Foi a salvação da sua casa. E nós precisamos compreender esse detalhe, porque todas as vezes que nós prestamos a atenção na palavra, que nós absorvemos a palavra e colocamos ela em prática, o que é que nós recebemos? Salvação e renovação somente para mim? Não, para a sua família, para a sua casa, através da sua fé, através da fé que você coloca no nome, na palavra de Deus. Você alcançará os seus familiares. Você trará salvação para a sua casa. Você trará salvação, aleluia, para a sua comunidade de fé. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é tão poderosa, ela é tão graciosa, que quando nós colocamos ela em prática, ela vem de uma abundância tão grande, que ela não só apenas me atinge, mas ela atinge todos aqueles que estão ao meu redor. Porque ela veio para isso, para somar. Ela não veio para dividir, ela não veio para separar, apesar ela veio nos separar apenas do pecado, apenas da maldade. Ela veio para nos unir em Cristo Jesus e trazer a salvação para nossa casa.
E Noé colocando a sua fé, e Noé acreditando na palavra, Noé trouxe salvação para a sua família. Noé trouxe salvação para a sua casa, se tornando herdeiro de justiça, que segundo a fé, a bondade de Deus e a misericórdia dele é tão grande por nós, e que quando nós colocamos essa fé em ação, ele nos presenteia, não somente com a sua presença, não somente com a sua bondade, mas ele sempre nos presenteia com coisas aqui neste mundo também. E nós vamos perceber que na vida de Noé aconteceu assim. Noé acreditando, crendo, colocando a fé em ação, indo de encontro a todos que diziam não, que ele estava louco, que aquilo ali não iria acontecer. Mas ele não estava se importando se iria ou não acontecer. Ele recebeu uma instrução que precisaria fazer uma arca e passar para dentro. Ele falou, e eu vou construir. Se chover ou não, o problema é dele. Se aconteceu ou não, isso aí já não parte de mim, parte dele. E eu te pergunto nessa noite, qual é a instrução que você está recebendo? E além do mais, além de você estar recebendo a instrução, o que é que você está colocando em prática? É coisas para a gente parar e analisar o que estamos fazendo aqui nessa noite. Porque o que adianta eu receber a instrução? O que adianta eu até entender a instrução? O que adianta eu até vir para a igreja? O que adianta eu até mesmo participar da ceia, do corpo, do sangue de Cristo, como iremos fazer no domingo vindouro? Mas as nossas práticas estão bem longe de acontecer aquilo as quais instruções nós estamos recebendo todos os dias. Será que nós precisamos mudar nossa maneira de pregar? Será que nós precisamos fazer como muitas igrejas estão fazendo? Tirar o púlpito, rebaixar aqui a parte do púlpito da igreja, se fazer um salão só, pintar tudo de preto, colocar uma música mais alegre, para que nós venhamos sentir a presença e o renovo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser confrontados todos os dias. Nós precisamos nos deparar com a nossa realidade, porque Cristo está voltando. E se você não entender de que você precisa todos os dias se achegar um pouco mais a Cristo, você entender e compreender esta palavra, que ela é pura e verdadeira, nós iremos apenas continuar como um peregrino nessa terra. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é passageiro, é passar e nos encontrar com o Senhor nosso Deus, acreditando que aquele que foi virá, e a palavra dele vai dizer que ele não tardará. Há um ditado no mundo aí fora que diz que Deus tarda, mas não fala, ele nunca tarda, ele chega na hora exata. O relógio dele não precisa de bateria secular, não precisa de internet para contar as horas certinho como os nossos celulares. O relógio dele bate certinho, hora, minuto e segundo, e no momento certo ele virá, não tardará, assim mesmo com as promessas a qual ele fez para a minha vida e para a tua vida. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso estar com esta palavra todos os dias da minha vida. Porque pensa você que Noé, recebendo esta palavra, colocando esta fé em ação, recebendo das mãos do Senhor todas essas palavras de encorajamento, pensa você que ele não temeu, pense você que teve um momento que ele não pensou que ia dar tudo errado, pense você que ele não pensou em desistir, não pensou tanto que chegou quando ele chega perto do Egito, ele fala, vou morrer. Por que, Noé? Porque a minha mulher é muito bonita, os egípcios podem se interessar por ela, falando que eu sou esposo dela, vai querer me matar para casar com ela, vou mentir, tenho medo. Mas aquele que emprega a sua fé em Cristo Jesus, aleluia. Assim como foi lido agora à noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você e sua casa é protegida por Ele. Você e sua casa é guardada por Ele. Eu vou falar de novo para ver se você entendeu. Quando nós empregamos a nossa fé em Cristo Jesus, não só eu, mas você e sua casa é guardada por Cristo Jesus.
Nada pode acontecer, porque tudo está sob o controle dele, tudo está sobre a direção dele. As pessoas podem até tentar, e quem disse que elas não podem? Elas podem até espraguejar, e quem disse que elas não podem? Eu só que te faço uma pergunta: e pode o Senhor teu Deus, aquele ao qual você tem empregado a sua fé nele, deixado alguma coisa te acontecer, que não seja da permissão dele para te melhorar, para te capacitar, para te renovar? Para muitas das vezes, até mesmo buscar mais da sua presença à presença dele? Porque há momentos de nossas vidas que Deus permite algumas coisas, alguns detalhes, para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós entendamos de que Ele está o tempo todo de braços abertos a nos acolher, a ter relação com a gente, porque o nosso Deus é um Deus de relação. Porque se você for lá para trás, lá para o comecinho, a palavra de Deus vai dizer, logo no começo de Gênesis, de que a terra era sem forma e vazia, e Deus estava lá sentado quietinho. Não, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o Espírito de Deus estava se movimentando, arquitetando todo esse planeta para te dar vida, e vida em abundância, para te fortalecer nos momentos ao qual você acha, ou acharia, ou está achando de que nada vai dar mais certo, para te dar uma direção, para te dizer apenas nessa noite: tenha um pouquinho mais de fé, tenha um pouquinho mais de confiança, tenha um pouquinho mais de perseverança, porque aquele que te chamou, Ele é fiel para estar contigo até o fim. Aleluia. E Noé, ele coloca em prática toda esta sua fé, e Deus o abençoa, e Deus o dá graça, e essa instrução que vem da parte de Deus, em mesmo uma época, como já citei, a qual era tão remota, a chuva, ele acreditava no dilúvio, ele acreditava de que a qualquer momento poderia chover, a qualquer momento poderia cair aquela água. Em Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fosse. Pense num Deus de poder, pense num Deus de graça, de bondade, de misericórdia, de conhecimento. Ele chama as coisas que não são como se já existisse. E aqui eu quero te dizer nessa noite, aquilo que você pensa, aquilo que para você é o impossível, Deus já tem um nome. Aquilo que você pensa de que não vai conseguir, que é impossível para você, Deus já está vendo a vitória a qual vai entregar para você e já o chama pelo nome. Ele já chama pelo nome, por quê? Porque é Ele quem provê todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. Nós não aceitamos a Cristo, nós não nos entregamos a Cristo para viver uma vida como o mundo aí fora, perdido, batendo cabeça. Não, nós viemos empregar a nossa fé nele. Em contrapartida, Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco em todos os momentos, nos dizendo: vai em frente. Aquilo que você pensa que é impossível, eu já o criei. Aquilo que você pensa que não vai conseguir, eu já estou projetando para te entregar. Aquilo que você pensa que não tem nem nome, que nem passa pela tua cabeça, pelo teu entendimento, já está planejado, já está guardado no lugar secreto. E o que é que está faltando, meu Deus? O que está faltando, Senhor? Apenas você ter fé, ter paciência, esperar mais um pouco, que no momento certo eu vou te entregar. É esta fé que nós precisamos empregar. É esta fé como Noé, como Abraão,
eles tiveram, nós precisamos empregar. Que é fácil? Não é. Pense você que a gente que muitas das vezes prega, fala, canta, adora ao Senhor aqui na frente, vivemos uma vida, oh glória, só em ascensão, subindo. Lei do engano, meu querido. Há momentos que nós também queremos chutar o pau da barraca. Há momentos também que nós queremos falar, Senhor, não dá mais. Há momentos que nós queremos, que nós fazemos igual Noé, eu vou morrer se eu continuar nessa trajetória. Eu vou tomar uma outra direção. E nesses momentos, por incrível que pareça, Deus fica em silêncio, esperando apenas nós terminar de estar se esperneando. Porque quando nós passamos por luta, nós parecemos umas crianças mimadas. Começamos a se espernear, a esbravejar, a querer lançar tudo por alto, a não mais acreditar naquilo que a gente vinha acreditando, a não mais querer prosseguir naquilo que a gente vinha prosseguindo. E Deus, ele fica em silêncio, apenas aguardando a gente terminar com as nossas birras, com as nossas dúvidas, porque ele apenas está falando, daqui um dia, 2 dias, 3 dias, você estará com tudo renovado, porque um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele transforma as coisas num dia, num momento, na hora que ele quer. E eu preciso ter fé. E ter fé quando tudo está bem, ter fé quando, igual como Noé, estava ali recebendo a instrução do alto dos céus, é muito bom, é muito fácil. Agora você ter fé quando você vai caminhando em rumo a um lugar, e de repente você começa a perceber que aquela nação pode te exterminar, que aquele povo pode ir de encontro à tua vida, que aquela situação que você não acha a solução, pode ser o fim de um sonho seu. É a hora que nós precisamos colocarmos a nossa fé em ação. É a hora que nós precisamos olhar para o alto como Davi fez. E ele entender. E ele fala, olha, do alto. É só de lá que vem o nosso socorro. Não é do monte. Não é dos lugares mais altos, da serra mais alta. Não, é do alto céu, é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a inspiração para nós continuar caminhando, quando as nossas pernas não têm mais condição de caminhar. É de lá que vem a nossa inspiração para continuar caminhando, quando tudo está dando errado. É de lá que vem o remédio para curar as nossas feridas, para sarar as nossas dores. É de lá a qual ele está falando, eu já subi e estou aguardando vocês, já com tudo preparado. E Noé, ele recebe todas estas instruções, e ele continua a sua trajetória. E Deus, ao se apresentar para ele, chama as coisas pelo seu nome, como se já não existia. E Deus começa a se revelar para Abraão um detalhe. Deus, ele começa a se revelar aqui para Abraão antes mesmo dele ter o seu nome mudado. Porque quando nós nos colocamos diante da presença dele, ele não quer saber o que você fez até ali, ele quer saber o que é que você quer ser daqui para frente. Ele começa a se revelar para você a partir do momento que você quer ter uma vida de comunhão com ele. A partir do momento que você fala, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e agora eu e a minha casa, meu trabalho, minha escola, e tudo em qual eu estiver metido, o Senhor também estará metido. Ele fala, pronto, eu quero saber daqui para frente o que é que você quer ser. E daqui para frente eu vou começar a me revelar a você. E daqui para frente eu vou começar essa transformação de vida com você. Porque muitas das vezes nós pensamos de que Deus vai esperar nós esquecermos, ou nós nos afastarmos, ou nós pararmos com os nossos vícios, com as nossas formas de falar, de agir, de se vestir, para depois se apresentar a nós. Não, Ele se apresenta ali, na hora. E você precisa ter essa escolha. Eu te aceito como Senhor e Salvador de minha vida. Eu te aceito, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Jesus. E eu me entrego de verdade em tuas mãos. Aí ele começa a dirigir a tua vida.
Aí Ele começa a dirigir o teu casamento, aí Ele começa a dirigir os teus negócios, aí Ele começa a trabalhar em tudo que você precisa para obter vitórias. Mas para isso eu preciso exercer a fé em Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus, porque assim como foi no antepassado, Ele é no presente. Assim como Ele agiu no passado, Ele continua agindo no presente. E eu te digo até mais, e nós temos condições de fazer até melhor do que antepassado, porque o próprio Jesus Cristo, Ele vai falar isso. Porque Ele vai falar, as pessoas ficando maravilhadas com os milagres, com tudo que Ele havia fazendo. Ele falou, vocês podem fazer muito mais, vocês farão melhores. E como nós podemos fazer melhores? Como nós podemos fazer muito mais do que o próprio Jesus? É porque agora Ele não está vivendo entre nós, Ele está vivendo dentro de nós. Ele está vivendo dentro de nós. Então o que isso quer dizer? Que se meu braço levanta é porque Ele está levantando. Se minha perna anda é porque Ele está movimentando a minha perna. Se eu estou falando é porque Ele está me usando para falar com vocês nessa noite. Se você está estendendo a mão para um ferido, para aquele que está caído, é porque Ele está te levando a estender as mãos. É Ele está te apresentando esta obra que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, que nós precisamos colocar em prática. É esta obra da parte do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus, por sua bondade e misericórdia, vai passando todas essas instruções para Noé. E mais aqui na frente, aleluia, Deus ele vai estar falando com Abraão, vai estar trabalhando no seu ser, e chega ali por volta de Gênesis capítulo 12, versículo 1, eles dizem, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E quando eu estava lendo, eu já ouvi várias pregações nessa passagem, já li também. Mas quando a gente está lendo a palavra de Deus com um objetivo, Ele nos dá o entendimento daquele momento. E eu estava percebendo de que quando Deus ele fala para Noé, agora você vai sair da sua terra, vai sair agora no meio da sua parentela, vai sair da casa dos seus pais, e você vai agora para uma terra que eu te mostrarei. Noé ele não sabia de que terra era, ele não sabia para que lado era essa terra, ele não sabia o que iria enfrentar, ele só sabia que estava sendo guiado, estava sendo convidado a sair do meio da sua parentela, das suas terras, do meio do seu convívio, para agora caminhar. Caminhar com quem? Com a presença do Eterno. Com a presença do Eterno. E nós vamos entender de que quando Abraão ele recebe esse chamado e ele sai, eu começo a entender de que quando Deus fala para ele, sai da tua terra, sai da tua zona de conforto, sai do meio da tua parentela, se afasta do meio das pessoas que não acreditam no teu ministério, se afasta do meio das pessoas que não acreditam nos teus sonhos, sai do meio de pessoas que não acreditam no teu chamado. Porque muitas das vezes, por algumas amizades, por alguns conhecimentos, as pessoas não acreditam no nosso sonho, não acreditam no nosso chamado, não acreditam num projeto de que Deus tem para nossas vidas, e a gente permanece na ignorância de permanecer, caminhar com essas pessoas. E Deus ele convida Noé, sai. Porque, apesar que no primeiro momento essa terra aqui te parece ser estranha, sem conhecimento, eu tenho um conhecimento de todas elas. Apesar desse caminho te parecer não conhecido, eu conheço todos os caminhos, porque eu mesmo sou o caminho. Deus ele chama Noé para sair do conforto, de tudo aquilo que nós achamos que é a nossa proteção. Que proteção é essa? Nós, quando estamos mais jovens,
A nossa proteção é a casa dos nossos pais. Estamos ali guardados. Hoje eu olho para minhas filhas, tem hora que eu cheio de preocupação com que pagar amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã até aumentar outro mês, elas estão tudo brincando, rindo. E eu falo, que bom ser criança, não pensa em nada. Mas eu entendo que também essas crianças, assim como nós fomos um dia, ela tem uma única convicção e ela acredita em uma plena coisa: meu pai vai dar um jeito na hora que estiver fome. Meu pai vai providenciar quando eu quiser vestir. A cama já está pronta quando eu quiser dormir. E é isso que nós, como adultos, precisamos entender e também começar a agir. Por que eu devo me preocupar com o dia de amanhã, se eu apenas só preciso exercer a fé, a perseverança, acreditar naquele que me chamou, acreditar naquele que te chamou? Eu preciso acreditar que, meio em tantas situações adversas, o meu Pai está providenciando tudo que eu preciso para o dia de hoje. Porque o amanhã só vai pertencer a Ele. Por que pertence a Ele? Porque Ele já sabe o que eu preciso amanhã. Porque eu não sei o que eu preciso amanhã. Eu só sei que eu vou trabalhar, ou que eu pretendo ir trabalhar. Mas se conseguirei, se alcançarei essa dádiva, só Ele sabe. E eu preciso acreditar de que o meu Pai está trabalhando em todo o tempo em nosso favor. Eu preciso acreditar de que Ele me chamou e Ele está garantindo toda a minha trajetória. É nisso que eu preciso acreditar. É nisso que eu preciso colocar a minha fé. Louvado seja Deus. Ei, o relógio está uma benção, né? Eu que estou falando demais. Louvado seja Deus. Aleluia. E Noé ali agora sai da sua zona de conforto, e Noé agora começa a sua caminhada. Abraão, perdão, começa a sua caminhada. E quando Abraão, ele aceita toda essa renovação, aí o próprio Deus agora se apresenta para ele e fala: agora eu vou mudar o seu nome. Aí agora eu vou te fazer mais parecido comigo. Aí agora eu vou fazer a transformação a qual preciso. Lá no mundo você tinha o nome de Abraão, mas agora o seu nome será Abraão. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele começa a nos vestir de vestes novas. Ele começa a transformar aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. Ele começa a dar direção em todos os sentidos em nossas vidas. Por isso nós não precisamos ficar preocupados com usos e costumes, porque quem vai te dar essa direção verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Se você verdadeiramente abrir o seu coração para ele adentrar, se você verdadeiramente aceitar esse evangelho como um guia, como uma bússola para a sua vida, é este evangelho que vai estar te transformando, te dizendo como vestir, como andar, como caminhar, com quem andar, como proceder em meio às situações da vida. E Noé e Abraão, ele continua na sua caminhada, e Deus os livra, Deus os guarda. E quando o rei, ele toma a esposa de Abraão, como se fosse irmã dele, Deus ele guarda, ele protege, ele não deixa que toque na esposa de Abraão. Porque, como eu já te falei, quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus, quando você coloca a sua vida em favor da obra do Senhor Jesus Cristo, não só você, mas toda a tua casa é responsabilidade peculiar de Deus. É responsabilidade de Deus. A partir do momento que eu levanto as minhas mãos, que eu me coloco à disposição do reino dele, eu estou falando: Senhor, tudo que está em mim, tudo que me pertence agora te pertence, e se pertence a Ele, é responsabilidade dEle prosseguir. Eu só preciso ter fé, eu só preciso acreditar, eu só preciso confiar, eu só preciso não desistir quando tudo está sinalizando de que pode dar errado. Porque quando as coisas sinalizam que vai dar errado,
nós somos um dos primeiros a pensar em desistir ou acreditar de que aquela palavra a qual recebemos poucas horas depois não foi para nós, ou de que Deus nos abandonou de alguma maneira. Não. Deus falou: sai, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua proteção, sai daquilo que tu acha que está seguro, porque eu vou te fazer seguro por onde você andar. Sai por essa terra, porque eu vou te mostrar aonde você deve andar. E se Deus falou: sai para uma terra que eu te mostrarei, por que ele iria sofrer algum embate na sua caminhada? Se era o próprio Deus que estava o guiando. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. E Abraão, ele larga tudo, ele recebe o livramento da parte de Deus. E quando ele aceita, Deus diz para ele: e te farei pai de grandes nações, e te abençoarei, e te engrandecerei, e tu serás uma bênção. Todos nós, quando nos colocamos diante da presença dele, nós não apenas recebemos a nossa salvação, a nossa alegria aqui momentânea, não. Ele está falando: eu te engrandecerei. Assim como eu sou conhecido, eu também vou te fazer conhecido, vou te fazer conhecida. Assim como eu fui vitorioso, tu também vai ser vitoriosa, você também vai ser vitorioso. Porque esse é o papel daquele que serve a Deus, é ser vitorioso. E às vezes quando nós falamos ser vitorioso, pode talvez estar te ocorrendo em tua mente, e aqueles embates, aquelas percas, aquelas situações adversas a qual eu não tive solução. Entrega nas mãos daqueles que te chamou. Entrega nas mãos daquele que te sustenta todos os dias. Porque Davi, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com todo o conhecimento que ele tinha de guerra, ele falou: um belo dia de manhã, creio eu, dormi e acordei porque eu sou rei. Não. Dormi e acordei porque eu tenho uma cama boa. Não. Dormi e acordei porque eu tenho os meus servos aqui para me chamar na hora certa, para mim não perder o horário da batalha. Não. Ele falou: eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, porque enquanto eu estava dormindo, Ele estava cuidando da minha saúde, porque enquanto eu estava dormindo, Ele estava me cuidando de mim, para que os meus inimigos não viessem contra a minha vida. Ele reconhece que em todo o tempo Deus estava com ele. Ele reconhece em todo o tempo de que Cristo estava com ele. Ele reconhece em todo o tempo que a glória de Deus é pela vida dele. E nós precisamos reconhecer, nós precisamos acreditar que não é por nossas forças, nós devemos entregar tudo a Ele, porque para Ele foram feitas todas as coisas, até as minhas lutas, até as minhas perseguições, porque é dele a vingança, é dele o cobrar, é dele o nos renovar, é dele o nos fortalecer. Não sou eu, porque todas as vezes que eu tento me fortalecer, porque todas as vezes que eu tento cobrar, porque todas as vezes que eu tento me vingar, porque todas as vezes que eu tento tomar uma posição, eu estou falando: espera aí, o Senhor, que eu vou tentar resolver o negócio aqui primeiro. E ele humildemente, cavaleiro como sempre foi, ele aguarda, porque ele não nos força nada, ele apenas nos apresenta aquilo que nos dará a salvação e a vida eterna, que é a sua palavra, que é esta verdade que nós precisamos compreender e entender todos os dias. E para nós finalizarmos, eu gostaria de estar lendo aqui um versículo de Hebreus, versículo 13, aqui de Hebreus capítulo 11, o versículo 13. E você vai entender, você vai compreender de tudo isso que eu estou falando, do que é ter fé, do que é perseverar. E todos esses morreram na fé, sendo sem o cumprimento da promessa,
mas vendo-as de longe, crendo nela e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Muitos deles morreram sem tocar, sem ver, sem absorver as suas promessas, mas eles viam de longe. E ele estava tendo o quê? Ele estava crendo, ele estava tendo fé. E eles começaram a entender: não, eu recebi uma promessa, mas a maior promessa é salvação e vida eterna. A maior promessa de que Cristo tem para as nossas vidas é salvação e vida eterna, e que nós iríamos viver uma vida do seu lado, e que nós iremos viver uma vida na sua presença, e de que nós não passaremos mais por dores, por aflições. E todos eles morreram acreditando, vendo de longe. Esse vendo de longe nos dá a sensação de que em muito momento eles queriam até pegar. Estou vendo, é boa, a promessa está chegando. Mas também estava chegando o fim da caminhada. A promessa é boa, está chegando, eu estou vendo. Mas também estava chegando o fim da sua trajetória ali. Porque após findar a nossa trajetória aqui, começará um novo ciclo no reino de Deus. E é isso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos acreditar todos os dias, que quando se findar tudo aqui, mesmo você não alcançando o seu sonho, seus objetivos, promessas que foram feitas, sonhos não realizados, percas, desaforo que nós enfrentamos todos os dias, você vai olhar de longe e ver, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de braços abertos, dizendo: você pode ter perdido todos os seus planos, seus sonhos aqui, mas lá todos eles se cumprirão, porque eu estarei lá, eu estou lá para fazer todos eles se cumprir. É essa alegria que nós precisamos ter no nosso coração, é essa alegria que nós precisamos todos os dias estar colocando, internizando na nossa alma. É a certeza que mesmo perdendo aqui, mesmo fraquejando aqui, o maior, o melhor de Deus nos aguarda. O melhor de Deus já está preparado, só nos aguardando o momento certo dele dizer: vindes, bendito do meu Pai, por ter guardado tanto tempo a fé, por ter permanecido tanto tempo na minha palavra, por ter aguardado tanto tempo eu voltar. Vinde para esta morada celestial, vinde, porque todos os teus sonhos que foram frustrados aí serão realizados aqui comigo. Todas as dores que você sentiram aí não sentirão mais aqui, porque eu estarei contigo e você estará comigo agora, todos os dias. É essa alegria que eu preciso ter, é essa alegria que você precisa ter, é essa alegria que você precisa estar internizando todos os dias na sua vida. Para quê, meu irmão juvenil? Para que você não venha parar na beira do caminho, porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que somente aquele que permanecer, que somente aquele que está firmado, que somente aquele que permanecer, ele vai nos dar a coroa da vida. Somente aquele que permanecer, não é aquele que começou, não é aquele que fez uma grande obra até o meio do caminho, não é aquele que colocou à disposição do evangelho até certo ponto, não, é aquele que permanecer. E esse permanecer é em meio às dificuldades, e esse permanecer em meio às afrontas, e esse permanecer é em meio a todas as frustrações que nós estamos passando, com todas as dúvidas que nós estamos passando. Nós temos que estar falando: Senhor, com tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu continuo crendo de que o Senhor está de braços abertos à minha espera. Então me ajuda a permanecer no caminho, então me ajuda a permanecer na tua palavra, porque somente a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então que nós venhamos estar colocando a nossa vida, a nossa fé, toda a nossa casa sobre o altar do Senhor Jesus, e acreditando que Ele é o autor e consumador da mesma, e entendendo de que somente Ele tem a base
fortalecida, fortificada, para nos dar a condição e nos dar a palavra certa, que nós não venhamos estar tomando para nós de qualquer água, que nós não venhamos estar tomando para nós qualquer ensinamento, só porque se levar o nome de Deus, ou se levar da palavra de Deus, de qualquer base contrária. Não, nós devemos estar baseados na palavra, e aonde é pregado a palavra de Deus, quem tem base para te ensinar, quem tem base para te instruir, quem tem base para te dar uma direção, porque Ele, Cristo Jesus, é a nossa base, é a nossa direção. Amém? Minha esposa já está ali batendo no braço, amém? Mas louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça. Nós não venhamos ter pressa de sair da presença do Eterno, porque nós precisamos ter um pouco mais dEle, nós precisamos sentir um pouco mais dEle, porque o que queremos fazer de nossas vidas se não for Ele? Para onde iremos se Ele não estiver na caminhada conosco? Porque se Ele não estivesse com Noé, naquele trajetório, certamente Noé seria morto. Mas quando Noé abandona tudo, larga a sua família, larga a sua parentela, deixa tudo para trás, larga tudo, e segue as ordenanças de Deus, Ele fala: você vai para a terra? Eu estou indo contigo. E as pedras que tem lá, Senhor, eu te ajudarei a saltar. E os empecilhos que tem lá, Senhor, eu te ajudarei a transpor. E os inimigos que tem lá, Senhor, eu te ajudarei a vencer. Esta palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Aleluia. Ele está nos encorajando a prosseguir. Cristo está nessa noite dizendo: prossiga, vá um pouco mais. Se atente à minha palavra, se atente ao meu chamado, se atente às minhas ordenanças, se atente naquilo que eu estou te direcionando, porque eu te farei mais do que vencedor, eu te farei reconhecido, eu te farei ser conhecido, porque nós não precisamos de fama, nós só precisamos de alguém que nos apresente, e esse alguém é Jesus, e esse alguém é Jesus. Eu louvo a Deus todos os dias quando eu recebo uma ligação de alguém pedindo os meus trabalhos, e eu não faço muita divulgação. Um dia desse eu até falei que o meu agenciador de trabalho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele vê que está terminando, ele manda alguém me ligar, ou ele provê de alguma forma os nossos sustentos. Porque a partir do momento que as nossas vidas estão nas mãos dele, Ele cuida de tudo, trabalho, casamento, empresa, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é com ele, nada é comigo. Eu estou ali como administrador, eu estou ali como um cara que preciso dar o melhor de mim para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu estou ali como um cara que eu preciso dar o melhor de mim para que aquilo que ele está confiando em mim continue sendo para a honra e para o louvor e a glória do nome dele. Amém?